Beleza, então? Vamos continuar, então, falando sobre, né, a comparação entre solução diluída, solução concentrada, certo? Então, nós estamos falando o quê? Que quanto mais partículas de soluto eu tiver dispersas, né, normal. Beleza? Vamos lá, então? Espero que eu consiga recuperar o que estava sendo gravado, porque estava muito boa a aula, certo? Mas tudo bem, tranquilo. Se não der, fazer o quê? Deu. Tranquilo ou não? Então, queridos, gravem isso, tá? A tonoscopia, ela depende, né, a propriedade que fala sobre a diminuição da pressão de vapor, ou seja, o líquido fica menos volátil. O líquido fica menos volátil. Depois que você dissolve um soluto não volátil nessa água, certo? Tudo bem? Quanto mais soluto você coloca, quanto maior a quantidade de soluto, menos volátil ainda vai ficar o seu solvente. Tá certo? Menos volátil ainda. Tranquilo? Muito bom. Agora nós vamos falar sobre a outra propriedade, que tem tudo a ver com... Ela é bastante relacionável, né? Está bem relacionada com a gloriosa tonoscopia, que é a ebulioscopia. O que é ebulioscopia? É o aumento do ponto de ebulição do solvente, tá certo?
após a adição de um soluto não volátil. Certo? A ebulioscopia é o aumento do ponto de ebulição do solvente após a adição do soluto não volátil. Você sabia que quando você adiciona sal de cozinha na água e põe essa água para ferver, ela não começa a ferver a 100 graus Celsius? Ela vai começar a ferver acima de 100 graus Celsius. Por que isso? Porque isso é uma consequência da tonoscopia. A tonoscopia, tá certo? Fala da diminuição da volatilidade. Esse sal de cozinha adicionado, ele diminui a volatilidade do sal, da água, concorda? Você colocou sal de cozinha na água, essa água não passa para o estado gasoso tão facilmente. Por quê? Esse sal atrapalha a volatilização da água. Se esse sal atrapalha a volatilização da água, então o que vai acontecer? Esse sal atrapalha a fervura da água. Que o ponto de ebulição, o que é ponto de ebulição? Ponto de ebulição, temperatura em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica, que é a pressão externa. Tá certo? O chamado ponto de ebulição é a temperatura em que a pressão de vapor, que é de baixo para cima, se iguala à pressão atmosférica, que é de cima para baixo. Tá certo? Nós sabemos uma coisa. Quanto maior a pressão atmosférica, né, maior o ponto de ebulição. Nós sabemos isso. Se de cima para baixo a pressão é cada vez maior, então de baixo para cima fica mais difícil, né? Porque a pressão externa é de cima para baixo. A pressão de vapor é a pressão que o vapor exerce de baixo para cima. Vamos colocar assim. No momento em que a pressão atmosférica se iguala à pressão de vapor, isso acontece em uma temperatura. O nome que eu dou para essa temperatura é ponto de ebulição. O líquido está em ebulição. Tudo bem ou não? Muito bem. Só que nós sabemos que essa pressão atmosférica na Terra ela depende da altitude. Então, na beira-mar, eu tenho 1 atm. A água ferve a 100 graus Celsius. Se eu vou para uma montanha, que é o caso do Monte Everest, 8.848 metros de altitude, certo? Quase 3.000 pés de altitude, né? 9.000 metros são 3.000 pés aproximadamente. Então, lá você tem um ponto de ebulição abaixo de 80 graus. Sério, Mauro? Sim. Você tem uma pressão atmosférica de aproximadamente 0,72 atm. Então, a água ferve abaixo de 80 graus. Tudo bem, queridos? Por quê? Porque a pressão atmosférica na montanha é menor do que a pressão atmosférica ao nível do mar. Então, quanto maior a pressão atmosférica, maior a dificuldade que eu vou ter de ferver o líquido.
Porque a pressão de cima para baixo está cada vez maior. Então, meu líquido para evaporar vai ficar cada vez mais difícil. Beleza? E a gente observa o gráfico. Para terminar a aula. Pressão e temperatura. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos colocar aqui. Puro, diluído, vamos colocar assim. Puro, diluído e concentrado. Certo? Puro, diluído e concentrado. P. Puro, diluído e concentrado. Solvente puro, solução diluída, solução concentrada. Antes, na tonoscopia, nós fazíamos uma análise na vertical. Certo? A uma mesma temperatura. Agora, nós vamos fazer uma análise. Vamos colocar aqui um ATM. Vamos fazer uma análise na horizontal. Então, nós temos aqui, ó. Certo? Se aqui for um ATM, aqui também é um ATM e um ATM. Você tem água pura, você tem água com uma colher de sopa de sal e você tem água com 5 colheres de sopa de sal. Então, você tem solvente puro, solução diluída e solução concentrada. Beleza? Bom, o que a gente aprendeu? Que quando você adiciona um soluto não volátil ao solvente, esse solvente fica menos volátil. Realmente, ó, se a gente fizer uma análise, olha aqui, ó, uma análise na vertical, o solvente puro, ele tem uma pressão de vapor maior do que a solução concentrada. Então, o solvente puro é mais volátil, a solução concentrada é a menos volátil. Beleza? E como consequência disso, a gente vai ter alteração no ponto de ebulição. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é a pressão de vapor da água pura, exatamente igual à pressão externa. O que é esse ponto aqui? É a pressão de vapor da solução diluída, exatamente igual à pressão externa. O que é esse outro ponto aqui? É a pressão de vapor da solução concentrada, exatamente igual à pressão externa. Quando a pressão de vapor do sistema se iguala à pressão externa, que é a pressão atmosférica, isso acontece numa temperatura. E essa temperatura chama-se ponto de ebulição. Então, aqui é ponto de ebulição do solvente puro. Aqui é ponto de ebulição da solução diluída. E aqui é ponto de ebulição da solução concentrada. Então, você repara o quê? Que quanto mais soluto você coloca na água, maior vai ficando o ponto de ebulição dessa solução. Então, a solução com muito soluto, ela tem um ponto de ebulição muito maior, porque ela se torna cada vez menos volátil. Então, a gente pode concluir o seguinte, para terminar a aula. Portanto, quanto maior o número de partículas do solvente, menor será a pressão de vapor. Quanto maior o número de partículas do soluto, perdão, menor será a pressão de vapor. E maior será o ponto de ebulição.
Quanto mais partículas de soluto você colocar, isso vai dificultar a volatilização, vai diminuir a volatilização, vai diminuir a pressão de vapor e vai dificultar a fervura do líquido, vai aumentar o ponto de ebulição. Por quê? Porque as partículas de soluto acabam absorvendo parte do calor que está indo para o sistema. Então, acaba sobrando menos calor para as moléculas de água. Então, as moléculas de água vão ter que absorver mais calor para poder evaporar. Ou seja, para poder ferver. Beleza? Muito bom. E com isso, nós terminamos nossa aula. Nós não vamos fazer exercícios hoje, tá? Semana que vem, nós vamos terminar a teoria falando de crioscopia e osmoscopia. Certo? Então, dá uma olhada aí na teoria, tenta fazer os exercícios, porque a gente vai terminar a teoria na semana que vem, tá? É mais curto do que a aula de hoje, em termos de teoria, e nós vamos começar a fazer exercício. Enquanto nós tivermos aula esse ano, nós vamos trabalhar exercício de propriedades coligativas, que é uma matéria que precisa de bastante, né, resolução de exercício, para fixar bem. Certo? Beleza? Forte abraço, um ótimo restante de semana e até a próxima. Valeu! Tchau, Mauro.